Boa noite a todos. Que Jesus, a espiritualidade amiga, possa envolver a todos nós que aqui nos encontramos com a sua luz, com a sua paz, e que Ele me intua na palavra, nos dizeres da noite. E o tema que nós escolhemos é a pesca maravilhosa ou milagrosa. É um convite de Jesus à renovação. Então, o estudo dessa noite é para nós não ficarmos parados. Renovar significa revitalizar e aprimorar o espírito através da transformação moral e do autoconhecimento, buscando nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E é um processo constante de recomeçar, abandonar aquilo que não nos serve mais para o nosso crescimento e restaurar a alma, a energia da alma, para que nós tenhamos força para enfrentar os desafios da vida. Então, renovar é movimento. Como nós estamos falando sobre a pesca milagrosa, lançar a rede é movimento. Caminhar com Jesus é movimento. Não adianta nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus e não colocarmos em prática. Esse tempo já está no final. Agora é hora de nós agirmos. E tem uma música, ela não é uma música espírita, é uma música gospel, e o nome é Não Pare, interpretada por Midian Lima. Aí o nosso amigo Bruno vai colocar a música para nós ouvirmos. Aqueles que souberem cantar e quiserem cantar, podem ficar à vontade. É uma música que traz uma mensagem de encorajamento à fé, de não desistência, de termos a certeza, a consciência de que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que nos ama e está sempre a olhar por nós. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
Então, meus irmãos, esta é a música que eu escolhi para dar o início da estudo da noite. É uma música que eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por desafios, por problemas, e é uma música que ela inspira a fé realmente, e não parar, continuar sempre. Como ela fala aqui na música, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Então, quer dizer, a pesca com Jesus, essa pesca maravilhosa, é justamente isso, é não parar. E para dar continuação ao estudo, nós vamos pegar a passagem que está em Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu vou ler alguns versículos e vou, juntamente com vocês, explicando. Então, começa assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Então, a primeira pesca maravilhosa, registrada pelo evangelista Lucas, ele relata o encontro de Jesus com os seus discípulos, futuros pescadores de homens, na praia, após uma longa noite de trabalho árduo e sem resultado, sem obter resultado. E o cenário Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, local de trabalho e sustento dos pescadores. Isto simboliza para nós a nossa vida cotidiana, a luta pelas necessidades materiais, e que é normal num planeta como o nosso. Nós precisamos, nós necessitamos, e isso é normal. O que não é normal é o exagero, é o apego em demasia. Aí depois os pescadores, eles estavam a lavar as redes. Mas o que seriam essas redes? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 21, ele diz que as redes são os nossos interesses. Então, onde nós estamos colocando os nossos interesses? Nas coisas materiais, nas coisas espirituais. Mas também pode ser o nosso esforço, a nossa capacidade no trabalho do bem. Mas aí o que acontece quando nós não obtemos êxito em algum interesse que nós colocamos, né? Ou algum trabalho que nós nos dedicamos a fazer e nós não obtemos o êxito? O que acontece? Vem o desânimo, a frustração, a desistência. Agora vamos imaginar os pescadores que passaram uma noite inteira numa pescaria e não conseguiram absolutamente nada. Imagine como foi a reação deles ao passar a noite toda sem conseguir pescar um peixe. Como será que eles ficaram? Desanimados, desiludidos. Como fazer para sustentar a família? Então, esse lavar as redes representa isso, o desânimo, tudo isso. E vamos imaginar Jesus cercado por uma multidão de pessoas, e ele tendo que pregar o evangelho do reino de Deus, e as pessoas querendo tocá-lo, querendo sua atenção exclusivamente para si, enquanto muitos estavam em busca de soluções imediatistas e nada espirituais. Jesus, então, entra no barco de Simão e pede ao humilde pescador que se afaste um pouco da praia, para que ele consiga, desta forma, conseguir falar para aquela multidão que estava ali aguardando.
Então, Jesus, ao entrar no barco, para nós, significa um pedido para entrar em nossa vida, para assumir o controle, ou seja, a direção moral da nossa vida. É a necessidade de acolher os ensinamentos com um novo olhar. Jesus, para dar início ao trabalho, ele necessitava de cooperadores, de pessoas para trabalhar com ele na obra. Ele, um espírito elevado, sublime, ele escolheu pessoas modestas, pessoas ainda com defeitos, que tinham as suas sombras para vencer, para trabalhar com ele ali na obra. Então, vejam, ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos, num trabalho, precisamos de cooperação. E os apóstolos, eles eram elevados espíritos encarnados que assumiram o compromisso de ajudar Jesus aqui na Terra. E Jesus, e esses missionários, eles foram escolhidos por Jesus no plano espiritual, para que eles pudessem ser os primeiros depositários do Evangelho aqui. E após a sua partida, após a partida de Jesus, seriam eles que iriam continuar o trabalho de evangelizar a humanidade. Então, vejam, todos nós podemos ser discípulos do Cristo. Todos nós temos um talento, todos nós temos algo para colocar em prática, em benefício do outro. Então, vejam, todos nós temos somos convidados para trabalhar com Jesus. Agora, se nós formos esperar a perfeição para trabalhar, para assumir um compromisso, não iria existir trabalhador em lugar nenhum. Porque todos nós ainda estamos em aprendizados, nós somos espíritos em aperfeiçoamento. E como que nós vamos nos melhorarmos? É colocando em prática os ensinamentos de Jesus. E como que nós colocamos em prática? Uns com os outros. Como eu vou estender a mão para aquele irmão necessitado? É através do amor, da caridade, da compaixão. Então, vejam, Jesus, ele é o nosso caminho, é o nosso exemplo. E ele está sempre nos convidando ao movimento. Então, a palavra de Deus, ela deve ser o ponto de partida para a nossa ação. E agora, vamos dar continuidade aqui nos versículos seguintes, que diz o seguinte, no versículo 4 até o 7. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Jesus diz para ir para águas mais profundas, é um convite para deixarmos a margem da segurança e confiar em Deus, mesmo sem saber o que virá. É aprofundar a nossa relação com Deus. É aquela, como se diz, vamos colocar assim, um filho com o pai, quando ele tem aquele elo de confiança, de respeito, ele conversa, ele fala, ele se abre com esse pai. Então, é isso que falta em nós, é essa confiança de depositar em Deus tudo aquilo que nos aflige. Está em nossas mãos resolver as nossas questões, os nossos problemas, mas não fica mais fácil se nós conseguirmos ter essa confiança em Deus e conversar com Ele e ter ouvidos de ouvi-lo. E nesse momento também de ir para águas mais fundas, é o mestre nos convidando a ir além da zona de conforto, ou seja,
sair do comodismo, dos vícios, do materialismo. Nós queremos sentir Deus, mas nós não queremos nos afastar das coisas do mundo. Nós mesmos acabamos criando uma barreira entre nós e Deus. E examinando esses versículos, nós podemos perceber que Simão, a princípio, ele estava descrente quando Jesus mandou que ele lançasse a rede, porque ele ficou a noite inteira e não pescou nada. Será que se ele lançasse a rede novamente, só porque Jesus estava falando, ele iria conseguir pegar os peixes? Então ele ficou meio que descrente. E esse trabalhar a noite toda e nada conseguir para nós, trazendo para nós, representa os nossos esforços infrutíferos, os desgastes em busca de valores puramente materiais, o vazio da vida sem um propósito. Quantas pessoas nós encontramos, e às vezes as pessoas falam, minha vida perdeu sentido, é um vazio, é uma coisa inexplicável. Eu não sei dizer porque eu me sinto assim. Mas e se essa pessoa convidasse Jesus para entrar na vida dela? Será que não mudaria esse panorama? Será que não ficaria menos doloroso, menos vazio? E nós, quantas vezes nós nos sentimos descrentes de nós mesmos? Quantas vezes nós temos vergonha, ou às vezes nos sentimos indignos de receber ou de pedir ajuda? Então, essa questão de Simão, ele deposita a confiança dele no mestre quando Jesus fala para ele lançar a rede. É como ele fala aqui, porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar. Então, vejam, aqui ele foi obediente. Ele aceitou a ordem de Jesus para lançar a rede. E nós, será que nós somos obedientes? Será que nós somos obedientes às leis divinas, às leis de Deus? Porque se nós pararmos para refletir e pensar, a maioria dos nossos sofrimentos são todas as vezes em que nós infringimos essas leis. Então, será que nós somos obedientes? É uma pergunta para nós analisarmos. E Simão, ele se revela extremamente obediente, pronto para cumprir instruções vindas de uma autoridade superior. Então, nessa passagem, assim como em outras, são reveladas a autoridade moral e a força espiritual de Jesus. E tem dois trechos aqui que falam um pouco sobre essa questão da pesca maravilhosa. Uma é de Kairbar Schutel, no livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 6. Ele aborda o aspecto do milagre sob a ótica da lei natural, essencialmente espírita. Ele diz o seguinte: nada existe de surpreendente na pesca maravilhosa quando se conhece as causas que a originaram. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação a sua palavra, todos esses elementos, sóis ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar para que as redes se enchessem. E no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, segundo parágrafo do item 9, diz o seguinte: a pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígil, quer dizer, aquele que está vigilante ou atento. O lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. Então, aqui o mestre ele queria fortalecer naqueles que teriam a missão de seu apostolado a confiança e mostrar-lhes a assistência que teriam se permanecessem com ele e com seus ensinamentos. Então, veja, vamos imaginar
que nós fôssemos os pescadores, e diante desse, que para eles naquela época foi considerado um milagre. Como que Jesus ele saberia que ele teria aquela quantidade de peixes a ponto de encher a rede, de quase furar a rede, né? Tanto que ele pede ajuda aos outros pescadores. Então, vamos imaginar naquela época, se fosse nós, como nós iríamos reagir diante de uma autoridade de Jesus naquele momento? Para nós não seria uma coisa assim, vamos colocar nos nossos termos hoje, de outro mundo. Então, naquela época foi considerado um milagre. Mas hoje nós sabemos, temos essas explicações que a doutrina espírita nos traz, que tudo tem uma causa natural. Mas a autoridade de Jesus, as suas palavras, vamos imaginar Jesus, estar perto de Jesus, sentir a energia dele, a emoção. Deve ter sido uma coisa assim extraordinária. Não é? E quando nós estamos trabalhando no bem, quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, vocês já observaram que quando nós nos sentimos úteis, mas de estar auxiliando um irmão, nós nos sentimos uma alegria, uma sensação que nós não conseguimos explicar o que é, mas nós nos sentimos bem, nós nos sentimos em paz. É Jesus que está ali conosco. E isso é muito bom. Nos versículos de 8 a 11, continua dizendo assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, diante da manifestação de luz, de poder e de luz espiritual de Jesus, Pedro reconhece a distância entre a sua própria condição moral e a evolução espiritual do Cristo. É um ato de profunda humildade. É a reação de uma alma que, ao se deparar com a grandeza espiritual, sente-se indigna de tal presença. Essa consciência todos nós temos. Nós ainda somos espíritos que estamos caminhando, nós estamos nos aprimorando a cada novo dia, a cada nova existência. É Deus nos dando a oportunidade de nos melhorarmos, de nos aproximarmos cada vez mais dele, de chegarmos a ser um dia o que Jesus é. Porque um dia nós seremos igual ao Cristo. Aí entra essa questão de Pedro, que viu essa distância entre ele e Jesus. Nós também sabemos que nós temos essa distância entre nós e Jesus, mas nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, nós estamos caminhando, e é isso que é importante. É isso que é um fato para sempre nos elevar à esperança, sempre nos estarmos presentes, sempre em auxílio, sempre com Jesus. E é também uma parte que o indivíduo, quer dizer, nós mesmos, compreendemos que precisamos trabalhar em nós mesmos através da reforma íntima e do aprendizado contínuo, para se elevar espiritualmente, se aproximar de Deus e dos espíritos superiores. Então, é um trabalho constante, sempre. Então, ser pescador de homens significa guiar pessoas para a luz, para a verdade, para o progresso espiritual, não por dominação, mas através do exemplo, do amor e da palavra consoladora. Quando ele diz deixar tudo, não significa necessariamente renunciar às atividades e os valores do mundo material e cotidiano, e muito menos
as responsabilidades familiares, mas sim renunciar aos apegos excessivos, aos vícios, aos defeitos morais que ainda impedem o nosso crescimento espiritual. É uma entrega e uma mudança de foco, onde os bens materiais perdem a prioridade em relação aos valores do reino de Deus. Então, vejam, nós temos que mudar o foco. O que está nos tirando de seguir o caminho do Cristo? O que está nos tirando de ver esse reino de Deus? Então, nós temos que analisar. Nós estamos estacionados ou estamos progredindo? Porque regredir, nós não regredimos, nós estacionamos. Mas se nós estacionamos, nós também podemos sair do lugar, basta querer. Depende de cada um de nós. E Emmanuel, no capítulo 21 do Caminho, Verdade e Vida, tem um pequeno trecho que ele diz o seguinte: o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Lembra que lá no início eu falei que o Emmanuel fala que a rede representa os nossos interesses? Então, mais uma vez, onde nós estamos colocando os nossos interesses? O nosso barco, onde que ele está? Será que ele está ali naquele localzinho tranquilo, né? Sem querer passar por turbulências? Onde que está esse nosso barco? Porque para nós adquirirmos forças e experiência, nós precisamos passar pelas tempestades. Mesmo que nós prefiramos ficar quietinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos passar por essas tempestades. Aí eu trouxe aqui algumas sugestões de perguntas para nós refletirmos. Em que área de nossas vidas espirituais ou morais temos nos dedicado mais? Onde estamos colocando os nossos esforços? Em valores materiais ou em comportamentos egoístas que resultam em um vazio existencial? Qual é a zona de conforto que Jesus nos convida a enfrentar hoje? Qual é o ensinamento de Jesus que mais nos custa obedecer e que precisamos aplicar em nossa vida? No nosso dia a dia, como podemos ser pescadores de almas? Então, quando Jesus chama-se Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que eles conheciam as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. Então, Jesus também ele conhece as nossas condições, ele sabe do que se passa no coração de cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados. Então, ele sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, que nós possamos nos agarrar firme com Jesus e lutar. Bateu aquele desânimo, aquela tristeza, vamos pensar, de onde está vindo isso? Será que é de mim mesmo? Será que é algum problema que eu estou passando? Ou será que é alguma influência? Vamos orar mais, vamos nos conectar mais com Deus. Vamos passar a nos olharmos e aceitarmos realmente como filho de Deus que cada um de nós é. Porque nós criamos, eu já falei isso em estudos anteriores aqui, nós criamos uma distância tão grande entre nós e Jesus que é como, e realmente essa distância ela existe, mas nós estamos caminhando. Então, à medida que nós estamos nessa jornada, nessa caminhada terrena, estudando, procurando colocar em prática os ensinamentos dele, é uma forma de nós nos aproximarmos cada vez mais. Então, como o tema do nosso mês espírita está falando muito sobre a questão do progresso, colocar em prática os ensinamentos de Jesus é o progresso que nos move. Então, para nós progredirmos espiritualmente, moralmente,
é só colocando os ensinamentos do Cristo em prática. Como eu falei no início do estudo, e lembrando também um pouco que a nossa irmã falou aqui no sábado, não adianta mais nós só ouvirmos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. É necessário colocarmos em prática. Como eu falei no último estudo também, nós estamos passando agora por passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Para nós estarmos nesse planeta de regeneração, o que é preciso? Ou nos melhorarmos para estar lá? Em que se faz necessária a mudança em cada um de nós? Então, está chegado o momento de nós olharmos para nós mesmos, para o nosso interior, buscar essa mudança, colocar em prática os ensinamentos de Cristo e seguir feliz, sempre com esperança renovada, sempre tendo a certeza, a confiança de que nós não estamos sozinhos, que além de ter um Deus, um Pai misericordioso que nos ama, nós temos o nosso irmão mais velho, Jesus, os nossos mentores espirituais e a espiritualidade amiga desta casa, que nos acompanha sempre. Aquela pessoa que vai entrar pelo portão ali adentro, ela já está sendo, a partir do momento que ela colocou os pés ali, ela já está recebendo um amparo. E a mensagem da noite era essa, é de renovação. Vamos renovar em Cristo, aceitar esse convite de Jesus para essa renovação. Muito obrigada a todos, uma boa noite.